Olá, eu sou Fabrício Carraro e bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Guia de Carreiras, o Tech Guide. E hoje a gente vai bater um papo sobre Vue. É o Tech Guide, né? Você conhece, que é o nosso guia norteador para você que quer entrar numa carreira de desenvolvimento, uma carreira técnica, que ele vai te ajudar com esses primeiros passos, ou também para você que já teve os primeiros passos, mas quer evoluir dentro da carreira e você fica meio perdido, não sabe onde seguir. Esse guia aqui vai te ajudar a isso, né? Mostrar essa evolução. E lembrando que é um projeto open source, então você pode ir lá no nosso repositório, você pode fazer o seu pull request, né? Para, se valer a pena, a gente vai aprovar, se fizer sentido, porque isso é realmente uma coisa que a gente criou aqui na Lura, mas é um projeto da comunidade e aberto para a comunidade. E hoje, para esse papo de Vue, a gente trouxe 3 especialistas aqui para falar sobre esse assunto. Um deles é o Igor Halfeld, que é organizador da Vue.js SP e da Vue.js Brasil. Como é que você tá, Igor? Eu tô bem, cara. Queria agradecer pelo convite aí. Bora falar de Vuezinho. A gente tem também a Letícia Cavalcante, que é engenheira de software na Pismo. Como é que você tá, Letícia? Tô ótima, obrigada pelo convite também. É um prazer. E a gente tem também o Pedro Fernandes, que é engenheiro de front-end sênior lá na Estrela Bet. Como é que você tá, Pedro? Tô bem, obrigado pelo convite, tô feliz de estar aqui. Acho que é interessante a gente falar sobre Vue, Vue é muito bom. Começando aqui no nosso nível 1 de profundidade desse Tech Guide de Vue, a gente tem o básico do básico, né? A pessoa que está começando a entrar no front-end, na verdade, né? Ela está começando a programar e a gente vê aqui uns cards que são realmente muito básicos, né? Que são de HTML, CSS, fundamentos de JavaScript e DOM. Esses são os conceitos que a pessoa vai ter que aprender sim ou sim para entrar no mundo de Vue. Sim. Só que em relação a isso, tem uma visão muito conservadora e uma visão um pouco mais tranquila, mais frouxa, vamos dizer assim, sobre isso, né? Tem aquela visão que você tem que aprender o HTML e CSS antes, né, e o JavaScript, antes de começar com o framework, a biblioteca, e tem aquela visão de você começa já com o framework e você aprende o resto no decorrer do tempo. Na minha visão, eu acho muito melhor você começar direto com o framework, porque você começa, principalmente se você estiver vindo do nada, você não sabe nada de programação, não sabe nada de nada, é muito mais fácil você ter aquele tique na memória, tique na cabeça, de você fiz alguma coisa, consigo usar, consigo aplicar, sei lá, fiz uma calculadora que eu mesmo consigo usar. Eu consigo me sentir, por exemplo, quando eu comecei com poderes de Deus, sabe? Você consegue criar qualquer coisa. Então, esse, na minha opinião, é fundamental. Por isso que eu acho que tem que ter essa base, mas eu acho que é uma base que ela tem que acontecer conforme você está aprendendo o Vue. Então, fiz um começo ali de projeto com Vue e vou atrás de aprender a base do HTML, CSS, JavaScript. A gente tem várias outras coisas que ajudam a gente a conseguir chegar lá, né? Mas eu acredito que são coisas que a gente consegue fazer ao decorrer do aprendizado de Vue, né? Exatamente, eu acho que eu concordo com o Igor. Acho que a gente também pode ver que o Vue ele dá muito suporte nessa estrutura, assim, ele fica muito claro em relação à separação. Então você vai ver ali bem o HTML, você vai ver bem o JavaScript, apesar de no Vue 2... Agora tá mais tranquilo, mas no Vue 2 você tem a estrutura do Vue ali num objeto, mas você tem o CSS bem estruturadinho ali, e aí você pode separar assim por estudo. Você tá fazendo uma aplicação com Vue, mas você pode estudar um pouco de HTML como semânticas, as estruturas das tags e tudo mais, mas o framework em si, principalmente o Vue, ele já dá esse suporte muito bom, assim, de você conseguir ter acesso a essas tecnologias, entre essas básicas, assim, pro front-end, justamente pela sua estrutura, assim, do componente em si. Eu concordo em partes. Eu acho bem polêmico isso, porque... É isso que a gente gosta, polêmica. Pensando em alguém que tá começando agora, a pessoa não tem noção absoluta de nada, não sabe como que é a estrutura de um HTML, eu acho que fica um pouco complicado. Tendo um pouquinho de noção, acho que já dá pra ir pro Vue, né? Nos outros grandes frameworks que a gente tem aí no mercado, talvez fosse mais complexo, mas por causa de como que o Vue é estruturado ali, né, da forma que os componentes são feitos, naquele modelo que tem lá separadinho a parte do JavaScript, do HTML e do CSS no mesmo arquivo, acho que também fica um pouco mais lúdico pra pessoa entender o que tá acontecendo, né? Num outro framework eu já não concordaria tanto. Acho que no Vue dá pra seguir por esse caminho e também dá esse sentimento pra pessoa de que ela tá fazendo alguma coisa que tá dando retorno, né? Do que ela só ficar estudando teoria e não ver ali um retorno imediato, talvez seja até um pouco... Sei lá, a pessoa fica até um pouco chateada ali e com o Vue, acho que ela consegue por esse caminho. Com o Vue.
Como vocês acham, né? Uma pergunta um pouco mais fugindo aqui do Tech Guide, que ele se compara no nível de aprendizado, né? A curva de aprendizado do Vue em comparação com o Angular ou com o React, que são os outros concorrentes, assim, vamos dizer. Beleza. Em 2011, 2012, surgiu o AngularJS, né? E muita gente criticou isso, enfim. Teve vários problemas. Eu sempre falo do AngularJS, muita gente fala que tá na hora de esquecer ele, mas é aquele negócio, né? Se você não sabe a história, você tá condenado a repetir. Então, o AngularJS surgiu em 2011, deu início à profissão de front-end, e todo mundo ficou apaixonado como a gente conseguia fazer as coisas rápido. Era impressionante, né? Tipo, naquela época a gente usava JavaScript, basicamente, as aplicações mais complexas eram de empresas grandes, e as empresas, vamos dizer assim, empresas do Brasil, usavam o básico do básico, e a maior parte era server-side, era JSP, esse tipo de coisa. E aí, em 2015, né? 2015, 2016, começou o surgimento do React, e o pessoal começou a falar mal do Angular 1, por causa da forma como ele fazia o database, né? Que é aquela forma de conexão entre um objeto JavaScript e a visualização na interface. Começou a falar mal porque a forma como era feita no AngularJS acabava sendo lento, que era uma forma que a gente chama de dirty checking, que é basicamente ele ficava checando o mesmo objeto para saber se atualizou alguma coisa ou não, e isso era bem custoso para o browser, enfim. E aí o React surgiu em 2015, trazendo um conceito novo de Virtual DOM, que não foi originalmente feito pelo React, mas o React usava isso, sendo que todo mundo que entrava no JavaScript acabava entrando e tinha que aprender JavaScript, né? Tinha que entender como o JavaScript funciona. Porque no Angular, por conta desse data-binding que eu tinha comentado, as pessoas elas não sabiam muitas coisas. Tipo, tinha APIs próprias do JavaScript, mas o pessoal usava APIs próprias do Angular, porque tinha que usar elas para poder saber o que estava acontecendo dentro do fluxo ali. Então acabava se tornando um caos, né? Porque começava a ter aquele cenário de Angular Developer, sabe? E não um JavaScript Developer. Justamente por causa disso, porque você tinha que entender a API do Angular, não importa o JavaScript, você tinha que usar do Angular para ele saber o que acontece. Antigamente era o desenvolvedor de jQuery. Exatamente, exatamente, tá ligado? O cara sabe jQuery e não sabe JavaScript. E aí o Vue acabou surgindo um ano depois, quando o criador estava trabalhando na Google, se eu não me engano, com a ideia de tentar trazer um pouco essa velocidade de codificação, só que trazendo esse data binding, né, que eu tinha comentado, só que de uma forma mais certa, né? Uma forma que não fosse tão custosa para o browser conseguir fazer. Mas também trazendo o que o React trouxe de bom, que é forçar o dev também saber JavaScript. Afinal, é a linguagem que o framework é escrito em cima, né? E aí trazendo também um outro ponto que é a simplicidade. Então, para mim, hoje, o maior benefício do Vue é a simplicidade. A curva de aprendizado dele acaba sendo absurda, por quê? Porque ele tentou copiar o melhor dos dois mundos. Não pegou nem o lado ruim do React, nem o lado ruim do Angular, tentou pegar os dois lados bons e juntar numa... Absurda, você diz num ponto de muito fácil ou de muito difícil? Muito fácil de aprender. Tá. Extremamente fácil. Você, por exemplo, que a gente estava comentando de aprender HTML e CSS antes. Uhum. Sei lá, se você quiser fazer isso, se você for começar a aprender HTML e CSS hoje, provavelmente você vai fazer uma landing page. Uhum. A dica é, faz em Vue e me fala o que é diferente. Vai ser muita pouca coisa diferente. Basicamente é o web, sabe? Eu cheguei a trabalhar com AngularJS, inclusive, e eu acho que houve bastante similaridade entre o AngularJS, a primeira versão, com o Vue. Então, quando eu vi o Vue, eu achei super fácil e foi uma migração muito fácil para mim. E eu acho que ele surgiu num tempo bem propício para eles popularizar, porque do AngularJS pro Angular 2 mudou totalmente. Tipo, quem programava em AngularJS não sabia programar em Angular 2, entendeu? Então, eu acho que foi um momento propício para ele chegar, e eu acho que houve essa migração também, não só da galera que ia começar a mexer com o primeiro framework ali no Vue, mas também da galera que era do AngularJS, acho que também acabou adotando o Vue. E em relação ao React, o React é muito abstrato, né, de forma geral. Ele não tem um framework, ele não é uma caixinha ali com as ferramentas. Você pode fazer muita coisa, uma coisa muito aberta. E eu acho que para quem tá começando, ou para pequenas empresas que não pode ter muitos especialistas, tal, o Vue acho que foi uma boa opção também ali naquela época para eles popularizar quando ele surgiu. Então vamos dizer que você tem essa base já, né? Ou que você vai fazendo junto, ao mesmo tempo que você vai estudando o Vue, você vai estudando a base de JavaScript, de HTML, CSS, enfim, DOM também, né? O que é o DOM, afinal? A gente precisa do DOM? Acho que o DOM, ele é a base ali onde renderiza todo o conteúdo da web, né? Vamos se dizer que o DOM ele é uma árvore onde você tem todo o conteúdo que você codifica, vamos supor. Então você
hoje todos os frameworks ele trabalha em cima da Virtual DOM, que é como se fosse uma cópia do DOM para você poder renderizar mais rápido aquilo que você altera ou que você quer ver mais rápido. Então, o DOM é basicamente o seguinte. Imagina que você está começando a fazer um site ou um aplicativo ou qualquer coisa do tipo. Você vai provavelmente começar com a estilização, você vai fazer seu HTML e seu CSS. Quando você escreve seu HTML, você bota uma tag HTML, você bota uma tag body, você bota uma tag H1, bota uma tag div e assim por diante. Isso, para o browser, é interpretado de uma forma que ele consiga entender. E essa forma que ele consiga entender é basicamente uma árvore, né? É uma árvore onde o primeiro nó é o HTML, e aí do HTML vem descendo para o body, e aí os elementos filhos, e cada elemento filho dentro de cada árvore. Esse é o DOM pro browser, né? E aí, se você quiser entender como ele funciona, é bem importante, por quê? Porque você consegue fazer modificações nisso, né? Tipo, ao invés de você criar uma página que é estática, que não muda, se você quiser colocar comportamento, se quiser colocar que o botão pisque ou algum alerta apareça na tela, você tem que entender como o DOM funciona. E aí, inclusive, a partir daí, dessa ideia de árvore que surgiu o Virtual DOM, que o React usa, o Vue usa, o Svelte já não usa, mas é a mesma ideia. Só que ao invés de o browser representar isso através de uma árvore, quem representa é o JavaScript. Então eles pegaram, fizeram, vamos dizer assim, quando o aplicativo inicia, né, a aplicação web inicia, o Virtual DOM olha tudo que o browser tem na tela, né, as tags que ele tem, e transforma isso no objeto JavaScript. E aí, antes de fazer alguma alteração no próprio HTML em si, no que você vê, ele faz uma comparação, literalmente, para saber o que mudou e o que não mudou, né? E aí acaba sendo mais rápido. É mais rápido a gente fazer essa comparação do que necessariamente trocar de tão lento que o browser é. Claro que, enfim, surgiu coisas depois, né, que provaram que também não é esse o caminho, né, como o Svelte, mas, enfim, assunto para outro. E aí você já tem essa base, né? Eu até perguntei sobre o DOM porque era uma coisa base também que estava faltando aqui a gente falar, mas você quer falar sobre Vue, né? Você quer aprender o framework e tudo mais. A gente tem vários cards aqui que a gente vê, né? Como componentes, props, diretivas, Composition API, Create App, enfim. É muita coisa, né? Você olha assim a pessoa à primeira vista e fala, caramba, eu tenho que aprender tudo isso para começar, né? Então, como que vocês recomendam por onde começar, né? Por componentes, por props? O que é mais importante aqui num primeiro momento para criar a sua primeira telinha em Vue? Tem duas formas que eu enxergo. A primeira é a forma como eu faço para aprender qualquer coisa, não só Vue. Para mim, eu pego alguma coisa que eu fiz em algum outro framework, alguma outra linguagem e aplico. Então, quando eu aprendi Vue, foi a mesma coisa. Já sabia Angular 1, queria aprender Vue, tentei fazer a mesma aplicação que eu fiz em Angular 1 no Vue. E aí eu olhava na documentação para saber como era feito e tal, mas enfim, o funcionamento é sempre o mesmo, a base é sempre a mesma. E o outro jeito ou você pega um curso gratuito, que inclusive eu tenho um, ou você pega a própria documentação. A documentação do Vue agora, recente da Vue 3, eles melhoraram que agora a gente consegue ver a sintaxe. O Vue ele tem duas sintaxes, acho que a gente deve chegar a isso mais pra frente. Mas lá, na documentação, eles fizeram meio que duas documentações. É uma documentação só que você vê, mas tem um botão de switch, que você consegue trocar para você ver tanto a Options API quanto a Composition, que a gente vai falar logo em seguida. Então, acredito que a maneira mais fácil você está usando um framework ou uma biblioteca que tem um ecossistema bom de bibliotecas, de documentação, não tem pra que, pegar curso ou qualquer outro tipo de coisa. Bom, eu acho que de tudo que você citou, acho que o mais importante da pessoa entender como que funciona é a parte de componentização, porque se ela cria uma página em HTML puro ali, não tem tanto esse conceito, né, de reutilização de código, de modularização de responsabilidades, etc. Mas eu acho que é bem tranquilo, você consegue ir aprendendo tudo em conjunto ali, né. A gente tem as diretivas próprias do Vue, dá para se criar as diretivas personalizadas, mas acho que não precisa saber disso no primeiro momento. Como fazer para passar uma prop, eu acho que talvez para estudar seja melhor você fazer ali uma telinha estática no HTML primeiro e depois tentar trazer aquilo pro Vue. Fala assim, como que eu passo essa string aqui via propriedade? Como que eu faço para chamar um componente dentro do outro? Para poder ficar um pouco mais lúdico. Olhando, talvez, o Tech Guide pareça ser muita coisa, mas
Eu acho que é bem tranquilo, na verdade, né? Tem acho um ponto que com alguns atrás poucos- também, que é o que é uma prop. Que a pessoa vai chegar, meu Deus, prop. É como se fossem umas variáveis que você consegue passar valores pra ela. Então, por exemplo, o exemplo que eu falei da string. Se eu quero colocar um title, né, um título, eu posso criar uma prop de título. Como o componente ele é reutilizável, para eu não deixar algo ali fixado, estático lá, eu posso passar isso via variável dentro dessa prop. E quando eu for chamar esse componente em uma outra página, eu preencho o valor dessa variável com Um o valor que eu atributo, né, uma quero. propriedade. Isso, pra ficar personalizado, entendeu? Então a prop ela serve pra deixar personalizável mesmo. A gente consegue criar um componente ali dizendo quais props ele vai ter. E se aquela prop ela é obrigatória. E quando eu for usar, quando eu for chamar esse componente em algum outro lugar, quando eu for reutilizar ele em alguma outra página, eu só vou passando os valores para essas props para ir preenchendo de acordo com o que eu quero. Se eu for criar um botão, por exemplo, que eu quero reutilizar no meu código, um componente botão, eu posso criar lá cor de fundo, título e pronto. Isso vão ser props, que vão estar relacionadas a esse botão. Sim. E aí eu posso usar dinamicamente então- no código inteiro. Pensa, se você tem, desculpa, se você tem um conhecimento ali de fazer no HTML, você vai fazer várias vezes, escrever várias Sim. vezes. Com a componentização no Vue, e também tem nos outros frameworks, você vai chamar aquilo uma vez só e ir passando os valores que você quer. Você vai ter ele no arquivo separado, importar ele no arquivo que você quer utilizar e passar o valor personalizado ali da sua página. Exatamente, eu acho que props você pode pensar como se fosse algo que você quer renderizar dinamicamente. Então hoje você quer um título, amanhã você quer um outro título, então acho que você deixar isso dinâmico acaba sendo reutilizável, igual a Letícia falou. Eu penso, pelo menos na minha opinião, sobre estudos, normalmente eu vou pelo lado que eu vejo a tela ali, e aí eu vou componentizando pedaços daquele layout conforme eu vou desenvolvendo. Então, mesmo em HTML ou CSS puro, eu sempre... Teoricamente, a gente sempre separa, né? Tipo, um header com a tag header e tudo mais. Então, acho que componentes você pode pensar como isso. Como pedaços de layout, assim, jogados que você ou pode reutilizar ou você pode deixar ele mais dinâmico ali na sua aplicação. Então, aí já entra props, já entra componentização em si, e estrutura de código, estrutura se você vai reutilizar um header na aplicação inteira. Se você for pegar uma página institucional que tem 5 páginas, você pode reutilizar o header por várias páginas. Então você pode criar um arquivo só, um componente só de header, não precisar criar cada página um header, um componente para o header. Você cria um só e você pode ir utilizando ele. Então, e uma forma bem legal da gente pensar prop, né? Sei lá, uma tag image, uma tag parágrafo. Todas elas você passa uma propriedade. Por exemplo, a tag image é um src com conteúdo da imagem. A prop é basicamente isso, só que para um componente customizado seu. Basicamente isso, a melhor forma de ver. E aí, enquanto no React a gente só tem prop para poder passar valor, passar função, passar tudo, no Vue a gente tem uma forma diferente, um pouco diferente de fazer isso. Que é, quando você quer passar um valor de baixo para cima, ou seja, de um componente filho para um componente pai, no React geralmente a gente passa uma função, certo? Para poder pegar o valor de baixo como se fosse um gancho, né? A função tem um parâmetro, então ela pega um gancho... Famosos hooks. Não é. Não é. Pior que não é. Parece muito, mas Parece, né? Mas é basicamente isso. Uma função que ela pega o valor de baixo e você controla o estado na parte de cima. No Vue é um pouco diferente. No Vue a gente lida com isso através de eventos. Que é o quê? Ao invés de eu passar uma função que também dá, já vi muito dev que trabalhou com React fazendo isso com o Vue quando estava aprendendo, né? Que a gente chama de sotaque, né? Sotaque de outro framework em outro. Dá para fazer, funciona também, mas a forma como o Style Guide, né? O Vue tem um próprio Style Guide falando como é a forma que é indicado de fazer, é através desses eventos, que é o quê? Você fala que aquele componente vai emitir um evento para cima. Só que não é evento tipo Event Bus, que você escuta em qualquer lugar e assim por diante. Dá para fazer também, mas não é esse tipo de evento. Quando você emite um evento a nível de componente, no componente pai, que tem aquele componente como filho, você consegue escutar aquele evento só daquele componente. E aí você não tem aquele event bus, apesar de também ser possível fazer, né, que gera problemas de event hell, né, de você não saber onde o evento está sendo emitido e assim por diante. Como o evento é só do componente, você só escuta ali para saber se alguma coisa foi selecionada, se você está digitando e assim por diante, controla o estado no nível de cima. E tem um card aqui também que é esse de Vue Create App, que imagino que seja quando você vai começar um projeto novo, talvez,
que tinha eu lembro que o React também tinha, né? Create React App e tudo mais, agora o pessoal tá mudando, mas como que ele é pro Vue? Fácil de instalar, você pode usar NPX, Yarn. Você roda esse comando e ele faz tipo um boilerplatezinho de um projeto para você com as funções, né? Com a arquitetura básica ali do Vue. E ele é o mais usado ainda hoje em dia, porque eu lembro que no React eles estavam mudando já para questão de Next, né? E em Vue, você ainda usa o Create App? Acho que se for para um projeto simples, esse é o caminho, né? Depois a gente pode entrar no Next, que é o Next do Vue, né? Mas acho que para um projeto simples esse é o caminho, porque se você não tem noção nenhuma, você tá estudando aquilo, você dá você passa o Create App, ele já traz toda a arquitetura para você de pastas. E ainda sobre esse Vue Create App, é muito engraçado quando você começa no framework e começa a mexer com ele, porque você vê o carinho que o pessoal tem fazendo o framework, não só do pessoal como da comunidade. Pra você ter uma ideia, diferente de só gerar um scaffold, né, só gerar a estrutura básica de projetos, que ele também faz e faz muito bem, tem todo o suporte de você adicionar bibliotecas novas, de rodar script. Ele tem um modo que o pessoal chama de Vue UI, né, que você consegue digitar no terminal e ele abre uma interface para você controlar o seu projeto. E aí nessa interface você consegue instalar, ver plugins que tem no ecossistema, você consegue analisar o bundle do Webpack para saber se tem biblioteca muito grande. Enfim, é super completo. Hoje eu não tenho usado mais ele por causa do Nuxt, que é um assunto que a gente vai falar logo em seguida, porque, enfim, o Nuxt é um monstro, impressionante como a gente consegue fazer tudo com ele. Mas se for, por exemplo, iniciar algum projeto que tenha micro frontends, talvez seja muito melhor usar o Vue CLI pela liberdade que eu tenho de controle de asset, de controle de JavaScript, de controle de tudo ali. Exatamente, acho que o Vue Create App também ajuda bastante a você ter esse controle da sua aplicação ali. Então você cria o seu projeto, ele gera o scaffold e você consegue já dar um npm start ou um npm dev ou qualquer seja gerenciador de pacote que você está utilizando, e você já consegue abrir a sua aplicação ali no browser e já consegue ver o resultado, o scaffold de componente que ele já criou, e aí você consegue ter essa visão bem legal. Para quem está começando é muito importante ter a visão do que você está fazendo em si. Acho que isso mesmo. Então acho que é interessante, bem importante. Eu uso ainda bastante, principalmente em POCs, assim, que eu vou utilizar ali, testar alguma coisa com essas novas atualizações do Vue e tudo mais, aprender algo em relação ao Vue também. Então é bem legal. E eu imagino que na documentação do Vue ele seja o método recomendado ainda. Sim, ainda tem como método recomendado. E aí tem lá explicando que dá para seguir pelo Nuxt, dá para seguir pelo Vue CLI, enfim. Bacana. Aí, olha só, tem aqui também Vue Composition API. Isso aqui é polêmico, hein? Vamos falar sobre mamilos, porque isso aqui é muito polêmico. Rapaz, isso aqui deu uma polêmica, porque do Vue 1 pro Vue 2 não teve muita mudança, né? Tipo, foi uma coisa bem tranquila. A principal mudança foi a edição do Virtual DOM. E aí, quando chegou o Vue 3, foi quando o Dan Abramov fez a palestra sobre, em 2018, fez a palestra sobre React Hooks. E aí acabou toda aquela ideia de lógica perdida no componente, enfim, tinha várias formas que a gente fazia para contornar a lógica perdida no componente, mas os hooks eles chegaram para ajudar a gente a separar essa lógica. Afinal, essa lógica que a gente está falando não é lógica de regra de negócio, né? Se tiver regra de negócio no front, a gente tem uma coisa errada. É regra de validação de formulário, regra de validação de estado, esse tipo de coisa. E aí, então, nessa época, quando aconteceu isso, o Vue estava fazendo RF6, RF6 é Request for Comments, né? Dentro do próprio repositório do GitHub, para poder ver uma nova API que facilitasse, né? O pessoal estava explorando, não tinha a Options API, que era a API clássica do Vue, mas eles estavam explorando, ver se eles conseguiam fazer. E aí surgiu várias ideias. Uma outra ideia que surgiu que não foi à frente foi a Class API, que era você escrever um componente como uma class, né? A galera do Angular ficou louca, falou, tem que entrar. Foi uma loucura, mas acabou que fizeram bastante teste e descobriram que com a Class API o tamanho do bundle ficava muito maior, então não compensava, né? A ideia era ser um framework que visasse ser melhor para o futuro, né? O que adianta eu fazer um negócio que o bundle vai ficar maior e o negócio só no browser não foi inviável.
E aí, quando surgiu essa palestra do Danamarov de hooks, o Ivan Neal fez uma POC, né? E acabou descobrindo que realmente funciona muito bem, né? Que funciona bem em relação a tamanho de bundle, a separação de lógica, e seguindo aquela ideia de copiar o melhor dos dois mundos, só olhou e copiou, né? O famoso Kakashi, né? Então olhou e copiou, e aí também acabou copiando outras coisas, como, por exemplo, do Svelte que surgiu, tem uma forma de você usar a Composition API estilo Svelte, né? Mas enfim, o Vue 3 ele gira em torno dessas duas APIs, a Option e a Composition API. A Options é a API clássica, a API que não tem essas otimizações de geração de bundle menor, porque na Composition você literalmente escreve menos. Você escreve menos JavaScript pro browser, menor o tamanho do bundle. Então ela tá lá, para caso você queira usar, até porque ele é bem simples, é impressionante como a API ela acaba sendo simples, né? Você tem tudo dividido. A Composition API ela já é um pouco mais, eu acho que ele já é um pouco mais complexo em relação ao Options, né? Porque, enfim, você tem já mais as funções ali no meio do ciclo de vida, e o ciclo de vida são baseados em outras funções que você importa. Então acaba ficando um pouco mais complexo, querendo ou não. Mas não tem problema você pode usar as duas. Você pode ter um projeto que tem a Options API e a Composition API. O problema vai ser em relação ao compartilhamento de regra de negócio, porque os hooks, por exemplo, os que a gente chama no Vue composables, né, para não ficar copia só troca o nome, né, não vai funcionar tão bem na Composition API. Você vai ter que já lidar com funções, esse tipo de coisa, né? Mas se você quiser usar um projeto que tenha componente na Options e na Composition também funciona tranquilamente. Mas foi muito polêmico. Eu lembro que na época foi uma RFC enorme, o pessoal falando que eu ia virar React, enfim, vários memes no Twitter, foi uma loucura. E um último card que eu queria abordar ainda nesse primeiro nível de profundidade é esse de router, né? De fazer a navegação, o roteamento, né? Rotas, brincar com rotas. Como isso é feito no Vue? Praticamente no Vue, a gente já vem instalado esse Vue Router. Você controla a passagem de uma tela para outra. E é bem simples assim, você consegue configurar em um arquivo só, exportando as suas rotas para a aplicação. Então você tem ali a base, onde você... são vários objetos, né, dentro de um array, onde você tem o nome da rota, você passa o componente que você quer renderizar, né, a view que você quer renderizar, e você tem ali o Vue Router já trabalhando por trás para renderizar a sua página, fazer uma transition entre uma página e outra página. É quando você clica num menu, por exemplo, que você quer ir para uma página nova? Seria esse o caso? Exatamente. Então o Vue Router ele faz todo esse trabalho de rotas mesmo. Então você está no menu, você quer ir para o About, você quer ir para o contato. Então você tem essa configuração feita através do Vue Router. E chegando no nosso nível 2 de profundidade aqui nesse Tech Guide de Vue, a gente começa a ver uns cards um pouquinho mais avançados, né? Não todos são muito mais avançados, mas já é um segundo momento, né? Você já começou a criar suas telinhas, né? Já fez a sua página bonitinha, já usou o Create App e tudo mais. E agora você quer se comunicar, às vezes com outros sistemas, né? Você tem aqui um card de comunicando-se com APIs, que é uma coisa que é essencial no dia a dia de qualquer pessoa, né? Que trabalha no front, no back, no mobile, não importa. Você vai ter que pegar dado de fora, né? Você vai ter que pegar dados do correio, por exemplo, né? Que é um exemplo muito comum, né? Do CEP. Você tem que pegar da base dos correios, de dados do tempo, enfim. Qualquer sisteminha você vai ter que usar isso. E eu queria que vocês falassem como isso é feito aqui no Vue. Eu vou falar um pouco mais básico, assim, de quem tá começando, assim. É óbvio que a gente já discutiu alguns tópicos, assim, como hooks. Em questão de a Composition API é muito boa mesmo para isso, mas acho que para quem tá começando, acho que para você se comunicar com a API, você pode deixar ali meio jogado, entre aspas, no seu componente em si que tá precisando daquela API. Então a gente normalmente se comunica com o API, pelo menos eu uso muito Axel, usei bem pouco Fetch, mas acho que para quem está começando, precisar daqueles dados para renderizar no seu componente ou na sua tela ali, acho que você pode fazer uma requisição ali via Axel, via Fetch, e aí depois você pode dar uma estudada melhor como você utiliza o Composable e meio que deixa isso mais genérico, assim, para você reutilizar na aplicação inteira. Então no começo acho legal você fazer a requisição, ver como esses dados vêm, tratar esses dados para renderizar na sua tela, e aí você ter aquela visão, falar, pô, eu acho que faz sentido agora deixar essa API aqui,
porque ela pode ser utilizada tanto na home quanto em outra página, e aí você vai utilizando as outras APIs que o Vue disponibiliza para você deixar genérico ou deixar reutilizável essa parte. E conectado com isso aqui, Pedro, a gente tem na parte lá de cima, ortogonal, do T, tem um card de HTTP Fundamentos que vai ser útil agora, né? Você saber se deu um 200, deu um erro 404, é legal também, então você... Não é um caminho aqui exato que você tem que seguir isso, depois isso, depois isso. Não, você vai fazendo um pouquinho a cada, você meça quando você precisar mexer com a API, talvez seja interessante você dar uma lidinha ali em HTTP, né, ver dos códigos, e em JSON também, né, um tipo de arquivo que é muito usado, que é provavelmente que vai ser retornado do Axios lá do FET, né? Exatamente, é o que a gente vai voltar no nível praticamente, né, pra citar assim. Eu acho que quando você começa algo, você vai acabar indo para vários lados, assim. Então, se você começa algo com propósito, então você começa uma aplicação com propósito de terminar, ali dentro da sua aplicação você consegue acessar esses outros caminhos, né? Então, a gente chegou agora em consumir uma API, então a gente já volta para um HTTP, você saber os verbos que o HTTP te dá, a estrutura que um HTTP pode retornar numa requisição, né? Então acho que isso é importante, a gente ter ali a base do que a gente tá fazendo, mas sabendo que, tipo, beleza, a gente pode fazer isso melhor, pode ir para outros caminhos, que é o que a gente quer passar aqui para quem tá iniciando, né? Porque normalmente quando você inicia, você tem diversas coisas, então se você for tentar ir para um caminho e fugir muito do seu negócio ali, a proposta que você decidiu fazer, aí eu acho que você acaba se perdendo muito nos estudos, pelo menos a minha opinião, porque eu fui muito assim, eu era, mas como que eu faço isso direito, como que eu faço, mas aí eu nem sei o que eu tô fazendo mais, eu tô tentando fazer uma componentização, sendo que eu nem sei o que é componente, então acho que é mais essa a ideia. Então começa com a Axel, consome, estrutura seu dado ali para renderizar, e aí você pode dar os próximos passos até o HTTP, Composable, e aí por aí vai. E a gente começa a mesclar também aqui, né? Porque a gente tem vários cards que são específicos do Vue, mas assim como no nível 1 lá, que a gente tinha o card de fundamentos de JavaScript, aqui a gente tem um outro card que é JavaScript Callbacks e Promises, né? Que também conversa com essa coisa de assíncrono, né? Principalmente a questão do async await, do promises e tudo mais, né? Mas o que você tem que saber, o que é isso? Explica pra mim como se eu tivesse 5 anos. Tá, vamos lá. O callback é basicamente você tem 5 anos, você vai jogar bola e eu tô fazendo almoço. E aí, quando o almoço estiver pronto, eu falo, o almoço tá pronto. Aí você vem almoçar. Tá ligado? A promise é basicamente a mesma forma. Só que a diferença é a forma como eu te chamo, certo? É como se você estivesse brincando, mas você estivesse do meu lado aqui, te segurando assim pra você, vem logo daqui a pouco, entendeu? É mais a forma como você chama, mas é basicamente a mesma ideia. É uma forma de você controlar eventos assíncronos, né? Então, chamei uma API, isso como a gente fazia antigamente, por exemplo, até no Node ou qualquer plataforma que usa o JavaScript como base, botava pra fazer alguma coisa, quando estivesse pronto, ele me alarmava, né? E aí a gente passava um callback, uma função que a gente passava como segundo parâmetro para ser chamada quando aquele evento for emitido, né? Seguindo aquela ideia de event bus e assim por diante. A Promise, ela veio para resolver um problema que todo mundo, programador de JavaScript, já passou por isso, que é o callback hell. Que imagina que eu tenho que escutar um evento dentro de um evento, dentro de um evento, aí fica um callback dentro do outro, sabe? E aí isso vira um caos. E aí a Promise, ela veio com essa ideia de que eu boto tudo ali dentro e quando eu tiver que resolver alguma coisa, eu só resolvo de uma vez, eu não preciso ficar criando esse encadeamento. Mas aí a gente é talentoso, né? O JavaScript é talentoso e conseguiu transformar no Promise Hell. Sim. Por causa do ponto DEM, né? Toda Promise você dá um ponto DEM para o sucesso, ponto cat para erro. E isso virou um inferno. Promise, ponto DEM, ponto DEM, ponto DEM, ponto DEM. Aí ponto cat, ponto cat, ponto cat. E aí veio o async await, que é o quê? Você não precisa dar ponto DEM. Você fala que a função é uma função assíncrona, para ir fixando ela com async. E aí, na hora de executar a função, você passa um await e eu pego o valor. A gente usa bastante isso para pegar dados de API, às vezes para escutar algum evento de alguma coisa, enfim. Usa bastante, é bem comum, tanto para qualquer biblioteca, framework, enfim. Qualquer biblioteca framework moderna hoje vai usar o async await ou promise. Callback é mais difícil, mas pode acontecer. E vocês veem alguma diferença, assim, tipo... que igual você falou, esse then ou o async await, vocês usam ambos nos seus dia a dia ou vocês preferem usar um e não o outro? Hoje em dia a galera tá mais no caminho do async await, mas no meu trabalho mesmo, né, tem sempre as legadinhas, peguei um negocinho lá que tava em Node 12 e já tava usando then e tinha esse Promise Hell, inclusive.
Mas o caminho agora mais de boa é ir pelo Async Await, porque é uma promise, né? O Async Await, né? O comportamento de promise. E até a parte de escrita fica mais limpa, né? Então, dá pra usar todos esses que a gente citou, né? Mas o Async Await é o mais limpo, assim, o mais atual. E ainda nesse tópico de JavaScript mais geral, que é importante a pessoa saber, e também tem a ver com o catch, né, que você falou ali, que é a questão de manipulação de erros, né, o try-catch, exception e tudo mais. Por que a gente precisa pegar erros? Que tipos de erros são esses? A gente nomeia isso em JavaScript? Como isso é feito? Legal. Tem uma coisa que eu acho que todo dev front-end tem que saber, que é o componente ele precisa ter alguns estados básicos. Quando você está fazendo qualquer componente, você tem que pensar nisso. Que é, o componente ele precisa ter um estado de preenchido. Então, se eu tenho um componente de perfil do usuário, ele tem que ter um estado de, caramba, meu dado veio passado pela prop e ele está preenchido. Ele tem que se comportar bem nesse cenário. Tem que se comportar bem no cenário em que o dado não vem, porque algum back-end trocou a API por um motivo X e agora não vem mais o objeto de address, o objeto de endereço. E aí, como você acessa o objeto aninhado, vai quebrar e vai cagar toda a interface. Então, você tem que saber se comportar se a prop não vem completa. Tem que ter o componente de loading básico e o componente de erro e o componente de estado limpo, né? Tem que ter esses 5 estados. Por quê? Em algum momento ele vai estar em algum desses cenários. E aí, como você falou do erro, no Vue a gente tem uma forma para fazer que usa o mesmo conceito, eu acredito que de todos. Eu não sei do Angular, porque faz tempo que eu não mexo com Angular, depois do Angular 2, faz muito tempo que eu não mexo, mas no React também é a mesma forma. Tem um conceito chamado erro boundary, né? Que é basicamente você criar um componente que vai escutar os lançamentos de erro, e aí se acontecer algum erro, ele simplesmente mostra um outro componente fallback na tela. Então, isso se você estiver usando a Options API, é uma propriedade nova chamada Error Catcher, alguma coisa assim, se não me engano, faz tempo que eu não uso a Options API. E se você estiver usando na Composition, é uma função que você importa do próprio Vue chamado Error Catcher, né? Então, você escuta os erros dos componentes filhos. Se alguém disparou algum erro, né, você vai lá e simplesmente mostra um outro componente de tipo, aconteceu algum erro em um botão de tente novamente para ele tentar renderizar de novo. Porque muitas das vezes esses erros podem ser só API fora do ar. Então, a API voltou, o cara tentou de novo, segue funcionando, né? Isso que eu crio um front-end robusto, um front-end resiliente, né? Tipo, ele acaba ficando resiliente a possíveis erros que vão acontecer. E aí a forma como eu, pelo menos, lido com esses erros é o quê? Se é um erro que eu tenho conhecimento, eu faço aquele padrão que eu acho que todo mundo faz, JavaScript, Node.js, enfim. Você cria uma classe que estende de um erro para poder herdar as coisas de erro, né? Que é stack trace, ter o mesmo padrão de interface, que é o erro e o erro, message e o code. E o code, se eu não me engano, o code eu acho que não tem. Mas enfim, você herda básico do erro e aí você coloca a propriedade de valores a mais. E aí quando o erro, dá um catch no erro, né? Quando eu pego esse erro, eu verifico se é algum dos erros conhecidos. Se eu mostro um tooltip com um ponto message, porque eu tenho a mensagem já pré-definida do meu erro conhecido. Se não for, erro desconhecido, não sei o que aconteceu, e não mostro, né? Porque, enfim, se eu mostrar o erro, vai que é um erro da API, mostrando a linha que tá, eu falo pro front-end onde tá, né? E isso, enfim, gera várias vulnerabilidades, esse tipo de coisa. Mas é assim, não é uma coisa muito de outro mundo, não, mas é uma coisa que o pessoal esquece muito de fazer por conta de, enfim, sempre o cenário ideal, sabe? Aí mandou para um usuário, para um QA e acaba sempre esbarrando nesse problema, esse negócio simples, sabe? E ainda aqui no nosso nível 2, tem uma coisa que programadores em geral acham muito chata, que são os testes. Eu falei isso já em vários episódios aqui da série, mas talvez seja uma coisa pessoal, porque eu achava chato quando eu programava, mas eu sei que tem gente que gosta muito, inclusive tem as questões de TDD, né, de você criar os testes antes de criar o sistema. Não sei se isso será uma questão em Vue, mas no back-end é muito comum isso. E como que vocês estruturam testes e quais são as principais ferramentas que vocês usam para fazer os testes em Vue? Você falou uma coisa muito polêmica de não gostar dos testes, né? Porque eu acho que o teste auxilia muito, tanto, né, pra gente não ter retrabalho lá no futuro, tanto também pra entender as regras de negócio, né? O que a galera quer que a gente faça de fato. Porque ali na hora do teste a gente vê se a gente tá entendendo o que a gente tá fazendo, se tá fazendo o que deve se fazer, enfim. Então a gente tem dois segmentos de testes, né? Que tem os testes de unidade,
testes unitários, agora é mais chamado de teste de unidade, e o teste end-to-end também. Né? O teste de unidade, a gente vai pegar um comportamento específico daquele componente e ver se ele está agindo de acordo também com o que o usuário está fazendo, se ele está propondo a se fazer o que o usuário está ali interagindo com aquele componente. Então, o que ele espera, né? Um exemplo de botão, tipo, esse botão está sendo clicado, a gente coloca lá um Fire Event, se estiver usando Test Library, etc. E, ele está sendo clicado. Então, é esse tipo de teste que a gente tem que ver. E o teste end-to-end, ele é um pouco mais da big picture, assim, ele pega um contexto mais macro, porque ele pega todo o caminho que o usuário fez até chegar naquele ponto. Então, se ele teve que passar em páginas antes, se ele teve que clicar no menu antes de chegar naquele ponto, inclusive você vê numa telinha ali, no Cypress, dá pra você ver, no Playwright também, que são ferramentas de teste que a gente usa para fazer testes end-to-end, todo esse caminho, passo a passo do que o usuário está fazendo para chegar naquele ponto, se houve uma quebra, né, de comportamento ali, se houve algum erro durante esse trajeto do usuário. Então, eu acho primordial, assim. Uma pergunta mais de leigo aqui do end-to-end, seria basicamente um exemplo, seria quando você vai fazer checkout numa loja online, que você passa por uns passos e você chega na página de checkout que tem que dar certo? Ele é amarrado ali, né, o passo a passo, mas às vezes você vai fazer um teste end-to-end de algo que tá solto na sua aplicação, mas você tem que fazer todo o percurso, desde do login, se houver login, até a parte que você quer testar. Então ele vai fazer, tipo, toda a jornada e vai ver se há algum erro durante essa jornada. Eu acho um teste muito mais completo, assim. Né? Enquanto o unitário ele é mais focado no componente em si e no que ele tem que trabalhar ali, se ele tá cumprindo o papel dele. E chegando no nosso nível 3 aqui de profundidade de Vue, né, você já é uma pessoa que conhece bastante da ferramenta, né, conhece esse framework, e você às vezes quer começar a trabalhar com páginas maiores, com projetos maiores, né? E para isso você tem aqui esses componentes assíncronos. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Componentes assíncronos a gente utiliza mais em aplicações grandes, que você precisa fazer o code split ali para carregamento. Então, você tem uma aplicação que você não precisa mandar muito bundle de JavaScript assim pro browser, e aí você usa o assíncrono para você mandar o que for necessário ali no momento para fazer o primeiro load ali da página. Então, acho que o componente assíncrono ele é utilizado mais para isso, quando você tem uma aplicação gigantesca ou uma aplicação grande, assim, que você precisa manusear os componentes ou os dados que são renderizados ali no primeiro load. Tem uma palavrinha-chave aqui que é lazy loading. Talvez isso seja importante, né? A melhor forma de entender, vou dar um cenário da vida real, que acontece muito. Acho que o componente que a gente mais tem no front-end quando a gente está desenvolvendo a aplicação, né, tipo, seja dashboard, back-office, qualquer coisa assim, o componente que a gente mais tem é modal. A gente tem modal de tudo. O pessoal adora fazer um modalzinho, né? E aí você tem modal de login, modal de logout, modal de criar usuário, modal, enfim, vários tipos de modal. E aí, o modal tem aquele problema de ele precisa estar no código, né, no meio da tela lá, enfim, no meio de onde está a listagem de tabelas, por exemplo, ele precisa estar lá, porque quando alguém tentar ativar aquele modal, ele vai ser, vamos dizer assim, ele vai ser botado como visível e vai aparecer na tela, exceto exceções, né, se estiver usando o teleporte, por exemplo, que é um dos tópicos depois. Mas, exceto essas exceções, geralmente é assim. E aí o modal ele sempre está lá. E aí uma prática que a gente faz, eu geralmente faço bastante isso, é você criar um componente de modal que a gente chama de modal factory, né? Que é um modal que cria outros modais. E aí quando eu vou iniciar algum modal da vida, esse modal, eu passo para ele a propriedade, o modal que eu quero que ele renderize, e ele vai, pela capacidade dele de criação, de factory, de fábrica, ele vai pegar o modal certo e mostrar na tela. E aí a gente faz isso, então pelo menos eu faço, né? Eu tenho esse componente modal, coloco ele no lugar lá, falo a propriedade, passo a prop para ele, falando qual é o modal que eu quero, ele vai renderizar. Só que o problema nesse caso, se eu pegar esse modal e colocar em vários lugares da tela, só para ele poder criar vários modais, ele vai criar vários modais em vários lugares da tela. Isso vai aumentar muito o tamanho do meu bundle, porque o código vai entender que é um modal diferente, querendo ou não. E aí uma técnica é você usar uma função que tem nativa lá, que é uma abstração do Dynamic Import, que surgiu faz não tanto tempo,
Na verdade, acho que faz muito tempo, sim. Que é basicamente a habilidade de importar módulos de forma no runtime, né? Sem necessariamente eu ter que rodar o npm run build, ele consegue importar da mesma forma. Então, tem uma parada que você importa, que é essa abstração desse Dynamic Import, dentro do Vue que chama Define Async Component, que é, quando eu estiver criando o meu factor de modal, geralmente eu coloco um objeto JavaScript, com a chave sendo o valor do modal e o valor sendo o objeto, eu chamo essa função Define Async passando o meu componente para ela. E aí o que vai acontecer é que quando der um npm run build, ele não vai pegar o meu modal e colocar em todas as telas, literalmente. Ele vai colocar o modal lá, mas só quando o modal estiver visível ele vai fazer uma requisição e pegar o trecho do JavaScript que está aquele modal. E aí a aplicação ela fica mais lenta, porque o primeiro carregamento ele conta bastante. Então se o tamanho do JavaScript inicial estiver menor, a tela vai carregar mais rápido. E aí não depende qual o tamanho de modal, enfim, qual o tamanho de JavaScript. Pode botar 1 GB, né? Enfim, não vai ter tanto problema, porque o primeiro impacto, pelo menos para o usuário, ele vai parecer que está rápido, sabe? Mesmo que esteja gastando muito de banda. Entendi. E aí tem esse suspense aqui também, que ele está relacionado com componentes assíncronos? Tá, o suspense, ele surgiu inicialmente no React, se eu não me engano foi no React, porque assim, a gente gosta de resolver, a gente gosta de criar muita solução para às vezes problema que não existe, tá ligado? Porque é muito difícil você precisar do suspense, pelo menos é a minha visão. O que o suspense é? Quando a gente está renderizando alguma coisa na tela, a gente tem o tempo do JavaScript ser baixado, do JavaScript ser parseado e dele ser iterativo, né? Que é quando ele começa a se ligar nos DOMs da árvore, né? Do que a gente comentou antes, para poder funcionar. Só que aí entra um problema, que é o JavaScript, o browser ele é single-threaded, no geral. Ele só tem uma thread para fazer tudo. E aí é uma thread para ele colocar os eventos no DOM, os eventos de clique e assim por diante, e conseguir pintar a tela com o que está sendo, com o que ele está sendo puxado, né? Com os dados que ele está puxando de HTML. Só que além disso, ele ainda tem que fazer request inicial para poder pegar o usuário, por exemplo. E aí o suspense é a habilidade de ele deixar isso concorrente, não paralelo, né? A ideia de concorrência é, eu tenho uma mão só para poder pegar 2 bolas que estão flutuando, né? Pra, tipo, segurar e ficar jogando a bola pro alto, e paralelo é quando você tivesse 2 mãos jogando. Então, a ideia do suspense é deixar isso concorrente. Aqui é que eu passe pro meu suspense, que é basicamente um componente, né? No caso do Vue é uma tag. Passa para ele o componente que faz requisição, e aí quando o browser tiver um tempinho de tudo que ele está fazendo, ele vai lá e faz a requisição e me devolve os dados. E aí ele está relacionado com o Async Components porque a propriedade que você passa para ele de objeto callback, caso a sua requisição falhe, é um Async Component. Então você tem que entender como funciona para poder colocar ele lá, entendeu? E hoje em dia é muito comum esse papo de estados, né? De estado global, de armazenamento e tudo mais. E a gente tem aqui um card que é o Pinia, né? Que ele também fala bastante do Vuex e de migração do Vuex para o Pinia, né? Então, o que é esse Pinia? O Vuex, ele era... original, não. Era uma solução que veio com o Vue. E eu tive uma grata surpresa, porque eu comecei a mexer com o Vue antes, sei lá, em 2018, e era o Vuex na época. Voltei a mexer ano passado com o Vue, e já tinha o Pinia, é muito mais fácil de mexer, bem mais amigável. E ele meio que faz uma store ali dos estados que você quer acessar. Por exemplo, se você quer acessar alguma coisa, ao invés de você ficar colocando um set e um get lá no local storage, no session storage, você só dá um persist true dos dados que está dentro desse storage do Pinia, para você acessar ele nos arquivos que você está importando. Então, assim, eu acho bem mais fácil do que o Vuex. Eu nem estudaria o Vuex, já iria direto por lá. Aí, se vocês quiserem complementar algumas outras coisas... Eu vou falar mais sobre o core mesmo, que é o gerenciamento de estado. Aí volta um pouco do que a Letícia comentou, do que eu falei também sobre props. Então, o gerenciamento de estados, ele veio para solucionar essa árvore que você não precisa descer componente por componente por propriedade. Você simplesmente se seta na store ali, ou no Vuex, ou no Pinia, e aí você consegue acessar diretamente o componente que você precisa daquele dado, você acessa diretamente a store, aquele dado que você precisa carregar dinamicamente, ou que você precisa acessar naquele determinado momento. Então, acho que a resolução do problema maior é isso.
O Vuex eu tenho bastante experiência, é meu dia a dia mais, nas aplicações que eu uso. Acho que com o Vue 3 o Pina ele ganhou bastante notoriedade, mais popularidade, né, no caso. E aí eu não tenho tanto... Acho que segue... não tenho tanta experiência assim. Tá. Enfim, vai muito do que a Letícia comentou, que eu também comentou. Que, enfim, tinha o Vuex como recomendado, né? Assim como no início do Vue a gente tinha também uma solução de HTTP recomendada, que era o Vue Resource, e depois o pessoal migrou para o Axios, e acabou tendo essa migração para o Plinia por causa de o Vuex ter sido uma ideia de implementação de arquitetura do Flux, que deu origem ao Redux, e eles copiaram... acredito que foi um erro, né? Copiar muito ao pé da letra, a gente copiar todos o ciclo de atualização de estado, né? Que quando a gente está trabalhando com estado global, a gente aprendeu que se a gente tem um objeto e todo mundo altera daquele objeto, vira um inferno e começa a ter problema de vou pegar o dado, mas ele não está lá, sabe? Então foi criada uma regra, né? Que a gente teria um estado, esse estado ele teria essas propriedades e essas propriedades elas seriam privadas, que elas não seriam um objeto exportável. E para alterar essas propriedades, você cria funções que fazem todo o comportamento que você quer e chamam uma outra função que a gente chama de mutation, essas que chamaram anteriormente eram as actions. E aí você chama outras funções chamadas mutation, que são funções puras que alteram o estado. E aí, apesar de funcionar, acabou ficando muito verboso. E aí foi por essa decisão que eu acredito que o Pliny acabou se tornando oficial agora, né? Oficial que eu digo é recomendado, nada, não tem esse negócio de oficial no Vue. É a solução recomendada, né? Pelo Style Guide. Por quê? Porque lá eu tenho um objeto, só um objeto, que é o objeto de estado, e as ações, né? Que são ações / mutations, que altera o comportamento daquele objeto, geralmente funções puras, né? E se você tem alguma regra de negócio, né? Que nem eu falei, regra de negócio ou validação de estado ou de fluxo, né? Porque não tem regra de negócio no front, é mais para coisa de UI, esse tipo de coisa, UX. Se você tem alguma coisa assim, você passa para os composables, né? E aí os composables faz a coordenação do que tem que ser, do que tem que acontecer, da onde tem que setar o objeto e assim por diante. Legal. A gente pode falar também de padrão de projeto, né? Design patterns, uma coisa que o pessoal fala em praticamente qualquer linguagem hoje em dia. E tem um deles aqui que é o de injeção de dependências, que a gente fala aqui de provide e inject. Vocês usam ela mesma no dia a dia? Tem mais de uma solução? E como isso é feito? Tá, eu adoro falar sobre isso porque enfim, tem até um artigo que eu criei, que tá lá em draft no meu blog, para poder postar. Que tá na descrição desse vídeo aqui. Vai sair, ele tem que sair, porque todo mundo me pergunta sobre isso e sempre quando eu pego um outro projeto acaba acontecendo esse mesmo problema. Que é o quê? O nome do artigo era Clean Architecture no Front-End, Pensamentos de um Dev Cansado. Porque eu sou um dev cansado, tá ligado? Eu sou um cara que, quanto menos código, melhor. Se for um produto que não se envolva código, melhor ainda, tá ligado? Porque quanto mais código, mais bugs. Se mais bugs, mais trabalho. E aí eu fico chateado. Enfim. E aí, qual era a ideia desse artigo? Era justamente falar de padrões de projeto em front-end. Porque o que acontece muito quando, principalmente um dev novo começa a estudar design pattern, você lê lá os design patterns e você fala, cara, não preciso disso na minha vida, vou ter que aplicar. Aí aplica e fica uma complexidade instrumental tão grande que a complexidade inerente do projeto não é o suficiente. E a gente começa daquele over-engineering, sabe? Over-engineering. E aí quando é o contrário, quando o projeto não tem biblioteca e nem ferramental o suficiente para poder bater a complexidade inerente do projeto, né? Se o projeto tem muitas regras e esse tipo de coisa, a gente tem a reinvenção da roda. Então, a ideia desse artigo é explicar que é muito oneroso você pegar todos os padrões de Clean Architecture, tudo esse negócio que a gente conhece que aplica no back-end e colocar diretamente no front-end para poder fazer padrão de projeto. Por quê? Porque esses padrões, eles nasceram com aquela ideia de você encapsular suas propriedades e exportar comportamento. Essa ideia é perfeita para você pensar quando você vai fazer alguma arquitetura de front-end. O problema é, todo mundo que faz isso, geralmente tem na cabeça que é para separar as regras de negócio do front-end. Mas as regras de negócio no front-end não são regras de tipo, o usuário pode adicionar tal produto no carrinho por causa de tal coisa.
Se tiver isso, é muito mais para UX, para saber se o usuário pode fazer requisição para o back-end, esse tipo de coisa. Não tem essas regras, sabe? Isso não existe. As regras que a gente tem no front-end são regras de validação de estado, regras se pode ou não mostrar o modal, e se tiver algum tipo de regra desse cenário, que é regra de negócio, não é regra que vai importar para o usuário se aquela ação vai acontecer ou não. É mais para mostrar na tela de um feedback de usuário. E aí a gente entra como eu faço para poder não ter essa complexidade inicial. Quando a gente coloca esses padrões, a gente cria um efeito que é, eu começo a criar 2 estados pro front-end no geral, né? Para a aplicação. Então, geralmente a galera que faz isso faz o quê? Cria uma classe de usuário que tem lá o seu estado interno da classe. E aí, quando eu vou interagir com essa classe, pelo um hook, por exemplo, eu tenho o estado do hook. E aí, quando eu vou pegar esse hook e passar pelo componente, eu vou ter o estado do componente. Então, eu começo a ter 3 estados e começo a ter aquele problema de dado desincronizado. Porque a minha regra foi muito bem separada, minha regra de negócio está muito bem separada, perfeito, mas eu não consigo usar isso, eu começo a criar bugs e side effects dentro do front-end, porque eu tenho que ficar sincando 2 estados, sabe? Eu tenho o estado que está, por exemplo, no meu reactive lá, que é a forma que eu crio o data bind no view, tem o estado que está no cleaner e tem o estado da minha regra de negócio. É muito trabalhoso você ter que ficar sincando isso, sabe? Você ter que sincar um dado, e aí você começa a usar outros padrões de subscribe, por exemplo, para você subscrever o evento, aí tem que passar um success, um erro, enfim. É um caos, tá ligado? E a ideia desse artigo é falar como eu faria, que é o quê? Pegar a ideia principal dessas arquiteturas, que é encapsulamento de propriedade e exportar comportamento, sempre dependendo de uma abstração, e passar isso para a realidade do front-end, que é o quê? Quando o Dan Abramov fez aquela palestra em 2018 sobre hooks, aquilo lá foi... inclusive foi uma palestra muito bem falada justamente por causa disso. Porque quando ele mostrou, parecia uma parada tão absurda, né, em questão de como você separa as coisas no front-end, que não foi à toa que o Vue copiou. Então a ideia é sempre o quê? Você define um tipo, se você estiver usando TypeScript, né, com JavaScript fazer isso é um pouco mais difícil, mas você define um tipo, que é basicamente uma interface que fala suas propriedades, e você exporta desse tipo também os comportamentos que ela vai ter. Né? Que nem um exemplo que eu tinha dado, que era, você tem um componente de passo a passo, você cria um tipo wizard, né? Que é um tipo de, enfim, formulário de guia, né? Passo a passo, e aí você coloca as propriedades que ele vai ter, que é o ID do step que o cara tá, o ID do passo que o cara tá, o conteúdo daquele step e assim por diante, e você exporta o comportamento. O que seria o comportamento do wizard? Você exporta na interface um next, e ele vai ter que passar para o próximo, um prev para ele voltar para o anterior, e nos hooks você incorpora esse comportamento. Então nos hooks é onde a coisa vai acontecer, mas se você for, por exemplo, trocar de React para Vue, eu importo a minha abstração de tipo, passo para o React e implemento nos hooks da mesma forma. E aí o meu use case, né, fica diferente, porque a forma como foi implementada está diferente. E aí no componente não tem regra de estado nenhuma, as regras ficam todas coordenadas pelos hooks. E aí fica muito mais simples. Eu consigo manter a ideia de depender sempre de uma abstração e fazer as coisas funcionarem do mesmo jeito, sem ter que criar 300 classes para fazer esse negócio funcionar. Né? E aí acaba funcionando, acaba ficando melhor em relação a tipo, caramba, se um dev novo entrar no time, tá muito claro para ele o que ele tem que fazer aqui. Eu tenho um tipo, o hook coordena tudo que está acontecendo, e meu componente ele só tem que mostrar na tela e passar um ou outro dado pro meu hook ou composable, né? E é basicamente isso. E aí em relação a pastas, né, de projeto, mesmo padrão de front-end, só que a diferença é que pelo menos eu separo em módulos, né? Então vai ter sempre uma pasta screens ou views, componentes sempre vai ter, composables ou hooks sempre vai ter. A diferença é que vai estar em módulos. Então eu tenho um módulo de autenticação, que vai estar a estrela de login, componente de login, tipo de coisa. Tem o módulo de usuário, que vai estar perfil de usuário, perfil público de usuário, vai estar tudo dentro desse módulo. E aí os módulos eles conseguem importar um do outro, né? Vai que eu preciso de algum componente de tabela de listagem de usuário, posso importar de lá. Porque se é um componente, ele só recebe por próprio e emite eventos. Se for uma tela, aí ele já pode coordenar mais isso com os outros e assim por diante. E é basicamente isso. Porque, tipo, ao invés de eu importar um hook, eu consigo injetar no componente pai e pegar no filho. Aí, se eu for testar o componente, eu injeto um mock, por exemplo. Então,
É difícil usar porque, como a parte da galera testa com Jest tem muito fácil, uma forma de mocar. Então aí não vale a complexidade instrumental que ele introduz. E não esquecendo, tem o Provide Inject, né? Que eu falei pra caramba, mas não acabei falando dele. Mas o Vue tem essa funcionalidade, né? Essa feature que muito poucas pessoas conhecem. Que é, basicamente, se você tem um componente pai e um componente filho, você importa uma função, se você estiver usando a Composition API, você importa uma função chamada inject, provide, na verdade, e aí você escreve provide e o objeto que você quer passar. Quando você fizer isso, o componente filho consegue pegar a função inject e pegar o objeto que você tinha aqui do objeto que você tinha injetado em cima. Muitas poucas pessoas usam isso, eu mesmo não uso. A ideia disso é você conseguir fazer um teste melhor no componente. Então, se eu vou testar o componente, eu consigo injetar algum objeto diferente. Então, se eu estiver usando um hook de serviço, por exemplo, para chamar API, eu consigo injetar um mock e aí segue tudo funcionando. Eu digo que eu não uso por quê? Porque o Jest tem o jest.mock e já consegue resolver esse meu problema. E aí eu não acho que vale a complexidade instrumental que ele introduz já. Mas tá aí pra usar, tem gente que usa, já vi usando, e é bem simples de usar. Bacana. Tem um card aqui que também parece interessante, né? O Next, ou Nuxt, sei lá qual é a pronúncia. Vocês usam no dia a dia e para que ele serve? Eu acho que o pessoal tem mais familiaridade, talvez, assim, da comunidade com o Next, né? Que o Next, ele é o Next do Vue, que a galera fala, né? Com ele você consegue fazer tanto o SSR, que é o Server-Side Rendering, SSG também, que é para você trazer o site estaticamente, que é você fazer com que partes da renderização ela venha do servidor e diminuir o bundle, né? Fazer também que seja mais rápida a renderização da tela e contribuir com o SEO também, que é o que a gente usa para ranquear o site ali nas pesquisas do Google, por exemplo. E o Next também tem uma funcionalidade que você consegue colocar lá dentro da arquitetura dele. Se você colocar uma view lá na pasta Pages, ele já faz o esquema de rotas, se eu não me engano. Eu não precisei usar, se vocês souberem, mas já também é um quebra-galho nessa questão de rotas também. Exatamente, o Vue ele abstrai bastante essa configuração inicial que a gente estava comentando sobre rotas e estruturas de pasta ali. Então você tem no Scaffold, quando você cria o projeto, você tem os pages, que praticamente ele vai lidar com isso. Também tem como você abstrair mais ainda fazendo a pasta de layouts. Então layouts praticamente é um layout base onde você pode renderizar todas as suas páginas ali dentro para você não precisar recriar outros layouts em si. Eu acho que é isso. Não sei se o Igor tem mais a comentar. O Next pra mim, cara, o Vue, eles fizeram um Vue que é uma biblioteca extremamente produtiva pra você fazer as coisas. E eles conseguiram melhorar ainda mais isso. Porque, por exemplo, no Next, que é a solução do React para Vue, você tem essa geração de rotas que ela comentou, enfim, você tem essa parada de layout, pelo menos agora tem na versão nova do Next. O Nuxt tem também isso, mas ele tem umas coisinhas que você fala assim, você olha e fica assim, sabe? Tipo, essa empresa que eu abri agora usando o Nuxt por causa que foi muito simples eu soltar um MVP do que a gente tinha feito. Por quê? Porque tem umas coisinhas que elas são muito úteis, parece que não, mas são muito úteis. Vou dar um exemplo. Se você já trabalhou com front-end, provavelmente você já teve que configurar a tag de SEO. Isso é um inferno. Você tem que testar em vários tipos de coisas, enfim, é um inferno. O Nuxt ele tem um hook já pré-definido para isso, que é Use SEO Metadata. Você coloca a title e ele gera todos os outros titles para você. Hoje é title, não sei o que é title, tá ligado? Você precisa saber, só precisa definir uma e ele gera tudo para você em todas as páginas. Se você quiser botar numa página diferente, você coloca o hook numa página diferente, ele troca da página base, que é a página pai. Lazy Components, o que a gente comentou antes, a Sync Components, né? No Vue normal a gente usa o Define Async Component. No Vue você só importa o componente para ir fixando ele com Lazy. Imagina, você importar um componente e para fixar ele com lazy ele já fica sincrônico, tá ligado? Isso é um absurdo, eu acho um absurdo. Outra coisa, o Next, ele tem o SWR como solução, acho que da própria Vercel, né, para poder fazer cache, né, vamos dizer assim, e ficar escutando dentro do componente para fazer requisição. E tem muita gente que usa o React Carry também, mas o Next consegue fazer isso também com o próprio hook que ele tem.
que se você estiver usando ele em SSR, você consegue usar um hook chamado Use Async Data, que é um hook que ele executa o código dentro dele e dentro do servidor. Por isso que ele consegue pegar o conteúdo e colocar na página antes de ser renderizado. E aí a gente tem o SEO e os benefícios do SSR. Com ele você consegue passar uma flag watch para ele poder escutar uma variável que está dentro do seu componente para ele poder chamar no back-end. É um negócio muito absurdo, tá ligado? E aí essa simplicidade, enfim, fora ele tem um modo que você pode colocar lá como tool na config dele, Next Config, para ele importar todos os componentes, já ficar no global para você, sem você precisar importar o componente, por exemplo, já fica tudo no global. Ah, mas aí como é que eu vou colocar o laser? Não tem problema, se você botar o componente como laser, ele também funciona. Enfim, são várias coisas assim que realmente entrega tudo que o Next entrega, né? Eu falei, né? Uma solução moderna de SSR, mas tem umas coisinhas, velho, que você olha e você fala assim, cara, isso é um absurdo. Porque são coisas que você não dá muita bola, mas quando você tem que fazer, você fala... Sim. E a gente tem um card de slots aqui, né? Tipo, quase fechando o nosso nível 3 de profundidade, né? O que são esses slots? O slot, ele funciona da seguinte forma. No React, eles passam outros componentes via props. Então, o slot no Vue, ele funciona da seguinte forma. Você tem um componente Py, que dentro você vai renderizar diversas outro componente, vamos dizer assim. Então, você tem um botão, e aí dentro do botão você precisaria passar um SVG ou um próprio texto. Você pode passar isso via slot, que é praticamente quando você declara o componente, e aí dentro da tag ali você passa esse slot, que pode ser um SVG, um texto ou qualquer coisa do tipo. Então a configuração é feita através do Py, do componente Py, que você consegue configurar por uma tag slot lá dentro, e aí você pode ou taguear ele com nome e tudo mais, e aí quando você for passar, você passa via template com essa tag com esse ID que você tinha criado no Py. Então, praticamente, ele é um renderizador de filhos, vamos se dizer assim. Então, você tem um Py ali que ele pode ter um filho dinâmico. Você não sabe o que você vai passar. Normalmente pode ser um texto, pode ser só um SVG e tudo mais. Mas ele pode ser nomeado também, né? Pode ser nomeado também. No React a gente passa objeto, né? Isso é. Aí tem que chamar a função de cada um para poder renderizar os filhos no lugar diferente. Tá ligado? Tipo, você passa um objeto de filho para poder renderizar. Sendo que você quer que, por exemplo, tem um modal, e aí esse modal ele tem um header, e aí nesse header ele tem uma div em volta para poder colocar um pad. E eu quero que o slot ele seja renderizado logo ali. Tá ligado? E também tem um body. Então, se eu uso o meu componente de modal e passo um title e um body, passando ele nomeado, ele vai pro lugar certinho. Exatamente, é isso mesmo. Essa é a ideia do que eu tinha falado do identificador. Então você quer que o SVG ele seja renderizado no começo e o texto embaixo, você nomeia isso através do Py. Tem o scope de slots também, que eu acho que é a feature mais difícil de entender do Vue, apesar de não ser complicado, mas quando você entende, é um divisor de águas sinistro, porque ele é basicamente um slot. A diferença é que quando você vai usar ele no componente Py, então no title lá eu botei slot com o nome, eu passo uma propriedade para ele. E aí quando o componente for usar ele lá, for passar o slot para esse componente que recebe o slot, eu consigo receber a função que foi passada por parâmetro. Então isso eu acho um absurdo, tá ligado? Porque para pensar, por exemplo, o exemplo do wizard lá que eu falei, do passo a passo. Se cada step for um slot, e eu passar uma propriedade de next e paev para ir voltar para cada slot, o slot consegue se comportar perfeitamente com a regra de negócio de voltar e retroceder, de voltar e ir para frente. Sabe? Então é muito poderoso, o scope slot é muito poderoso. E saindo aqui da nossa parte profunda, né, o nosso nível 3 do nosso Tech Guide de Vue, né, você foi até o final do oceano, você estudou não todas, obviamente, né? Mas as principais características, tecnologias e ferramentas aqui para ser uma pessoa desenvolvedora de Vue. Tem as coisas ortogonais também, que a gente foi mencionando durante o papo, inclusive, né? Ela não é uma coisa que você tem que aprender depois. Muitas delas você vai ter que aprender durante, realmente, né? Como a gente mencionou, de APIs, vai ser interessante você dar uma olhada em HTTP, em JSON. Quando a gente tem também o Yarn aqui, né, para quando você precisa fazer alguma coisa de pacotes e tudo mais, e tem o GitHub, porque é essencial, né, tá no mercado, você vai trabalhar numa empresa, muito provavelmente você vai precisar saber de Git, fazer um commit, um rebase, um merge, né, essas coisas que são chatinhas,
mas você vai ter que aprender. Eu não vou nem pegar tanto aqui essa parte mais de infraestrutura e back-end, porque a gente já mencionou vários deles aqui durante o episódio, né? Só se vocês quiserem pincelar um pouquinho o Vite, né? Porque ele tá aqui desse lado, e é até discutível, né? Se ele deveria estar aqui desse lado esquerdo de infraestrutura e back-end, ou se ele poderia estar na parte profunda mesmo no T. Qual é a opinião de vocês? E para que serve o Vite? O Vite nada mais é do que um criador de scaffold igual o Vue Create App, só que ele gera outros scaffold de outros framework, até mesmo de JavaScript puro. Então, praticamente, ele faz ali o start inicial da sua aplicação, para você não precisar configurar nada além disso. Ele é muito bom também para build, foi uma dos pontos fortes, assim, que o build dele em relação a CLI, ele builda extremamente mais rápido do que um NPM ou um Yarn em si. E tem também o lado direito do T, né, que é quando a gente fala de UX e design. É lógico, uma pessoa de front-end, ela não tem que ser uma designer, mas é interessante que ela tenha pelo menos alguns conceitos, né, que ela conheça alguns conceitos de design. E principalmente um que é muito importante, que é o Figma, né, que tá muito hoje em dia no mercado. Você tem que saber pelo menos ler, talvez até criar, dependendo do tamanho da sua empresa, você vai ser a pessoa que vai ter que criar esse Figma também, né? E tem que componente design systems também, você vai ter que criar, em empresas maiores, criar um sistema de design para essa empresa, né? Então, queria que vocês falassem principalmente sobre isso, né? Do uso do Figma no dia a dia e da criação de um design system bacana para a empresa. O Figma, ele é uma ferramenta em que normalmente os designers fazem o layout do projeto que a gente tem que seguir pra gente programar. Então, no dia a dia não é tão comum nós, como front-end, pensar tanto nesse aspecto de criação de tela e tal, né? Mas no código mesmo, então a gente usa o Figma. Acredito que deve ter outras plataformas também, outras ferramentas com o mesmo propósito, que a gente vai vendo como que a gente tem que montar mesmo o que a gente precisa programar, né? E lá tem características de CSS, por exemplo, a gente consegue pegar lá o hash de cor e qual fonte está sendo usada, é o nosso guia. É o nosso... altura, Sim, é o nosso guia que a gente vai seguir para fazer a tela e também o mais fidedigno possível ali com o que o designer quer, porque senão fica muito abstrato, né? Então, é o nosso manual ali do que a gente precisa criar. O Figma tem um pluginzinho bem maneiro que ele deixa exportar os tokens, né? Que é tipo cor, espaçamento, tipo de coisa para JSON. E aí você pega esse JSON e coloca no seu projeto. E aí, se você for um dev cansado como eu, você deve usar Tailwind, provavelmente. E aí o Tailwind ele tem um objeto de configuração global onde você configura as cores. Então, só para pegar o objeto de tokens e colocar lá. Se algum design atualizou, você pega de novo, exporta e coloca lá. E assim você faz um design system. Então, como o Igor falou, o Design System nada mais é do que você fazer uma base ali para sua aplicação ou para sua empresa em si. São normalmente componentes que a gente reutiliza em outras aplicações e tudo mais. Então, o nível de componentização ele sobe um pouquinho, porque daí a gente pode usar em outras aplicações, pode exportar para outro tipo de tecnologia, talvez. Então, o Design System ele entra meio nesse geração de tokens, componentização ali de forma mais genérica possível para você poder adicionar, então, aquele input que você utiliza na sua aplicação inteira, principalmente em dashboard, em aplicações de cadastro. Você pode literalmente ter um Design System sobre forms, que aí você tem toda a sua validação no Design System e você só importa no seu projeto, faz ali o que você precisa passar como uma props ou uma função ou o que seja, para você poder reutilizar isso e não precisar recriar toda vez que você for utilizando. Então o Design System ele é uma abstração, vamos se dizer, onde você pode ir ali todo dia pegar um pouquinho que você precisa utilizar para não ficar repetindo código e tudo mais. E é isso, pessoal. Foi uma conversa bem bacana aqui e é um guia, né? Como a gente sempre fala, o Tech Guide é um caminho e você não tem que seguir estudar um cardzinho depois do outro. Você pode espalhar um pouco, né? Ir para os lados do T, ir para baixo e voltar, né? Ele é uma sugestão nossa, da Alura e da comunidade também, porque a gente sempre convida a comunidade para colocar coisas lá também. E eu vou querer ver o seu comentário aqui nesse vídeo, né? Você concorda com a gente? Você discorda? Você está fazendo uma coisa diferente na sua empresa? E eu quero ver você exportar esse guia. Lá no final tem um botão
exportar, que você vai poder colocar daí no seu Google Docs, Google Sheets, no seu Trello, no seu Notion, para ir evoluindo na carreira, né? E eu quero ver o seu comentário nesse vídeo daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, falando, Fabrício, já tô no nível 2, já tô no nível 3, ó, quanto que eu evoluí, quantos cards eu já matei nesse tempo, né? E eu quero ver também, se você tá entrando na carreira, ó, consegui meu primeiro emprego, minha primeira vaga como desenvolvedor, como desenvolvedora de Vue aqui. Então, o projeto é open source, você pode mandar coisas lá pra gente e a gente vai esperar você aqui, seja nos outros guias do Tech Guide ou nos outros vídeos aqui dessa série de Tech Guide de Guia Norteador. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.